A auditoria parte do próprio poder político. É impensável que em Portugal isso vá acontecer, ou pelo menos ter a cobertura do poder político para isso. Bom, mas mesmo que estou equivocado, então peço desculpa. Peço desculpa. Vou passar à parte seguinte. A parte seguinte é quando refere que uma auditoria provocaria imediatamente uma enorme represália, a saída do euro provocaria imediatamente uma enorme represália. Eu acho que tem toda a razão. Mas uma auditoria provocaria exatamente as mesmas consequências. Porque eu não acredito, e agora vou empregar um termo marxista, mesmo não sendo marxista ou leninista, é que o direito é um direito de classe. E, portanto, obviamente, que aqueles que têm interesses na manutenção desta situação não vão, através de órgãos jurídicos legais ou legalizados a nível internacional que representam os interesses do imperialismo americano e do imperialismo germânico, acionar qualquer medida ou fazê-la cumprir. É a mesma história que o Dr. Garcia Pereira contava. Pois, o Tribunal pode assim decidir. Pronto. E depois? Pagam-se as gravações, mas continua tudo na mesma. As gravações continuam. Isto para dizer que não acredito minimamente, do ponto de vista da auditoria, que o problema seja resolúvel por aí. Embora estivesse disposto, como parte de uma luta política, a assinar qualquer abaixo-assinado para isso. Mas, de facto, não acredito. Penso que a saída do euro é vital. E isto prende-se com uma outra questão, na minha modesta opinião, e penso que aqui já foi tocado ao colega, que é esta ideia falsa do que são as esquerdas. Porque a linha de fratura, neste momento, da soberania nacional, está muito para além das interpretações do que é ou não é a esquerda. Eu lembro, por exemplo, que em 1975 o MRPP chamava o PCP social-fascista e elegia-o como primeiro alvo a bater. E o PCP chamava o MRPP agentes da CIA. E o PCP e o MRPP chamavam alguns conservadores, democratas cristãos, fascistas. E os democratas cristãos conservadores chamavam a MRPP e ao PCP traidores à pátria. E as situações políticas evoluem e transformam-se. E eu penso que a linha divisória não está em esquerdas. Porque eu dizer que sou socialista e com isso iludir outros que o sejam para votarem em mim, não significa que eu seja de esquerda. Exatamente. Em Portugal, dos partidos com representação parlamentar, só há um partido que não é de direita, que é o PCP, que é um partido social-democrata. É um partido de centro-esquerda, na minha opinião, modesta opinião. E, portanto, penso que só com a congregação de todas estas forças é que é possível encontrar uma resposta. Porque, além disso, acresce que uma auditoria só no sentido de Portugal fazer essa auditoria não tem outras consequências internacionais, como teria em todo o sistema monetário europeu a saída de Portugal do euro, arrastando consequentemente vários outros países a essa saída, incluindo a própria Alemanha, porque a nossa presença no euro é única e exclusivamente um negócio dos interesses do alto capital financeiro especulativo. Portanto, não vale a pena mitigarmos a questão. Mas, nós vimos nas eleições europeias, felizmente não em Portugal, o crescimento de um outro setor que tem um programa ofensivo, que é a extremíssima direita, ou a extrema-direita protofascista, porque esta é neofascista, não é? Tem características diferentes. De facto, não é preciso reabrir o campo do Tarrafal, porque temos as televisões a fechar-nos a cabeça. E quando for preciso, não hesitam, como se vê. E portanto, também a Marine Le Pen teve os votos da maioria do aparelhado francês. Não tínhamos dúvidas sobre isto. Mais Marselha, que sempre foi um bastião do Partido Comunista francês e do movimento sindical francês. Pode ser mais... Sim, posso. Sim, vou tentar abreviar. Foi o primeiro, justamente, a virar nessa votação à direita, à extrema-direita. Portanto, a única coisa que eu queria dizer é que estou completamente de acordo que aquilo que é fraturante, neste momento, na sociedade portuguesa, é estar ou não estar no euro. De resto, ser socialista, bloco de esquerda, seja o que for, a mim, pessoalmente, não me diz nada. É a fratura, divisão na sociedade portuguesa. Esquerdas
eu não sei o que é, porque também havia um Partido Nacional Socialista que não era socialista nem nacional, era internacional. Tenho dito, muito obrigado. Só para lembrar uma coisa histórica, de vez em quando se esquece, é que houve essas batalhas todas em 75, mas de todos os partidos que referiu, só houve um que foi impedido de ir às eleições, foi o PCTP-MR. Não participou nas primeiras eleições, proibido pelas autoridades político-militares da época. E hoje em dia... O único foi preso, teve preso pós 25 de abril. Exatamente. E sobretudo só na noite de 28 de maio de 1975, curiosamente, recriando a data de 28 de maio, fomos 432 presos nas sedes e fora das sedes. Segundo ponto, eu, no entanto, eu costumo dizer, o meu partido costuma dizer uma frase que de certa forma resume a ideia que tenho e que vimos que coincide. Neste momento, ser-se de esquerda é ser-se democrata e patriota. E o campo, a linha divisória, conforme disse, é exatamente aí. É entre ser-se democrata e patriota e não ser democrata e patriota. E tudo o que é democrata e patriota se deve unir para expulsar do poder o que não é democrata e patriota. E que é, de facto, um lacaio do grande imperialismo alemão. Portanto, devo dizer que registro com bastante realce a intervenção que fez, porque isso vem exatamente ao encontro das ideias sobre a unidade que deve ser hoje estabelecida e defendida. Depois, quanto às notas, queria só chamar a atenção de uma coisa, que é a responsabilidade da subida da Frente Nacional em França. Tem um nome e chama-se Sr. Hollande. E isto é uma lição que não está tão distante do nosso país como as pessoas pensam, é isso lá na França. Porque o Sr. Hollande, recordemos, que ganhou as eleições presidenciais com maioria absoluta, com um programa, um ideário, que, não sendo muito explícito, no fundo dizia: eu vou seguir uma política de esquerda por oposição àquilo que o Sr. Sarkozy fez. Apanhou-se lá, a primeira coisa que fez foi meteu-se num avião e foi prestar vassalagem à Sra. Merkel. São aquelas atitudes que definem imediatamente quem as pratica. E depois levou a cabo um programa que se caracterizou exatamente pela aplicação das medidas de austeridade da Sra. Merkel. É evidente que, ao fim dos anos de governação do Sr. Hollande, que é um indivíduo que chega ao poder proclamando-se como sendo socialista e de esquerda, e o desemprego pulou brutalmente, os impostos caem em cima de quem trabalha, os direitos sociais, laborais, são todos sucessivamente corroídos. Isto cria, como é óbvio, as condições do desespero, do basta. E o basta é um grito de revolta que é importante, é necessário, mas não é suficiente. Porque é exatamente neste campo do desespero que depois aqueles que aparecem a dizer: bom, nós temos uma solução alternativa para isso, e que passa por aqui, obtêm o apoio das pessoas que são iludidas por esse tipo de propaganda. E, portanto, o que nós tivemos em França foi a reedição do que se tinha passado na Alemanha nos anos 30. Mas tem uma responsabilidade, e a responsabilidade é essa. E, portanto, eu acho que neste momento isto levanta aqui uma questão fundamental aqui em Portugal, que é: então como é que se faz a unidade? Então o PS, vamos falar assim francamente, estamos aqui em fim de festa, vamos falar francamente, então o PS entra neste conceito de unidade ou não? Bom, isto podia-se fazer uma brincadeira e perguntar: qual PS? Mas o que se pode fazer, mas que se pode dizer isto de uma forma mais séria, é dizer assim: bom, os dirigentes que a gente conhece, nenhum deles, porque não é o Seguro, e o Costa? Alguém ouviu o Sr. Costa defender uma ideia diferente do seu Seguro ao longo destes últimos anos? Uma ideia de fundo de raiz? Mais, um indivíduo que afirma a sua identidade por oposição ao Seguro pela defesa da governação de Sócrates, que é o pior governo que Portugal teve, digamos, de par com este que a gente tem neste momento. Portanto, evidentemente não é com esses dirigentes políticos. Agora, as bases do PS, isso tem lá inúmeros trabalhadores e inúmeras pessoas verdadeiras democratas e patriotas que não podem deixar de ser unidos. O que é que isto mostra? Uma soma aritmética de partidos não dá resultado. Uma unidade construída a partir das bases, assente nestes princípios e unindo tudo o que é democrático e patriota, independentemente de ter partido ou de não ter.
ou de ser mais daqui ou mais dacolá, ou de ser menos conservador ou mais conservador, mas quanto àqueles princípios essenciais está de acordo, esses têm todos cabimento dentro desta unidade de forças democráticas e patrióticas. E eu acho que é por esse caminho que se tem que ir. E por isso eu queria terminar com uma palavra de agradecimento, que é não apenas uma questão protocolar e de correção e de cortesia, que também parece de seguir perante uma entidade que se lembra desta modesta pessoa para vir aqui falar convosco, mas sobretudo por o significado que tem organizar um ciclo deste tipo de conferências. A Abril está a fazer aquilo que as universidades, os sindicatos e os partidos e uma série de outras instituições da chamada sociedade civil deviam estar a fazer e não fazem. E, portanto, eu acho que estes exemplos têm de medrar e têm de se produzir. Dou os parabéns à Abril, agradeço imenso, foi um enorme prazer.